Boa noite. Vamos começar, pessoal? Já tem coro, assim a gente termina mais cedo, vamos? Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária. Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, em nome do povo itapuense, declaro aberta a 35ª sessão ordinária do segundo período da 8ª legislatura do Poder Legislativo Municipal. Convido neste momento a excelentíssima vereadora para fazer as breves comunicações do dia. Eu lembrei. Nada consta. Gostaria de saber se os senhores vereadores tiveram acesso à ata, se concordam, permaneça como estão, ou então se manifestem. A ata está aprovada. Convido neste momento a excelentíssima vereadora Minéia para fazer a chamada nominal dos vereadores inscritos no livro ata no prazo de 5 minutos, não sendo concedido à parte. Não há inscritos. Convido neste momento a excelentíssima vereadora Minéia para fazer a chamada nominal dos vereadores líderes de partido no prazo de 10 minutos, não sendo concedido, sendo concedido à parte. Boa noite a todos. Convidamos neste momento o excelentíssimo senhor vereador Antônio Costa Sena, líder do Podemos. Dispenso. Convidamos neste momento o excelentíssimo senhor vereador Hilberto Pereira Pascoal, líder do PSD. Convidamos neste momento o excelentíssimo senhor Ivan Carlos Tenório de Oliveira, líder do MDB. Convidamos neste momento o excelentíssimo senhor Jefferson Eduardo Azevedo, líder do Avante, ausente. Hoje nós temos na ordem do dia votação do projeto de lei 079 de 2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional no orçamento de 2024, por superávit financeiro no valor de R$ 938.529,13 para indenizações e restituições para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos e de outras providências. Votação da ementa de 2020, Constituição, Prestação de Contas Anual, Contas do Governo, exercício de 2020. Leitura do projeto de lei 078 de 2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no orçamento de 2024 no valor de R$ 114.271,30 para a Secretaria de Saúde e outras providências. Leitura do projeto de lei 080 de 2024, que dispõe sobre a doação de área urbana e de outras providências. Leitura do projeto de lei 081 de 2024, que dispõe sobre a denominação e a alteração da denominação de vias logradoras municipais e de outras providências. Leitura da ementa de 2023, Constitucional, Administrativo e Financeiro, Contas do Governo, Prestação de Contas do exercício de 2023. Convido neste momento a excelentíssima vereadora Minéia para fazer a leitura dos projetos que estão em pauta. Leitura do projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no orçamento de 2024, no valor de R$ 114.271,30 na Secretaria de Saúde e da outras providências. O prefeito do município de Taboão do Oeste faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional
especial por superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, no valor global de R$ 114.271,30, alocado nos projetos e atividades, conforme anexo 1º do presente projeto. Artigo 2º. Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão por superávit financeiro, em balanço patrimonial do exercício anterior, no valor global de R$ 114.271,30, previsto no inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64, conforme anexo 1º do presente projeto. Artigo 3º. Os créditos que trata a presente lei serão abertos por decreto do Executivo, advirão de superávit financeiro, apurados em balanço patrimonial do exercício anterior, previsto no inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 43, conforme o artigo 46 da Lei 4.320/64. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar, remanejar, transpor ou transferir os recursos oriundos do crédito autorizado no artigo 1º desta lei, bem como alterar projetos de atividade de suas ações para adequação e dar cumprimento aos objetivos e metas do respectivo crédito. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Itapuã do Oeste, 1º de novembro de 2024. Moisés Garcia Cavalheiro, chefe do Poder Executivo Municipal. Leitura do projeto de lei que dispõe sobre doação de área urbana e da outras providências. O prefeito do município de Itapuã do Oeste, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica doado o imóvel denominado lote 150, casa 51, quadra 51, setor 3, área 9.686,59 metros quadrados, perímetro 427,28 metros, limite de confrontações, norte, lote 151, lote 152, lote 153, lote 154 e lote 157. Leste, Rua Ayrton Senna, sul, Avenida Maria Aldenora da Costa e oeste, Rua Ana Ferreira. Localização, Rua Ayrton Senna com Avenida Maria Aldenora da Costa, número 2959. A Associação dos Servidores Públicos do Município de Itapuã do Oeste, Rondônia, ASP1000, inscrita no CNPJ sob o número 01-439-461-0001-28, com sede provisória à Rua Ayrton Senna, com a Avenida Maria Aldenora da Costa, número 2959, nesta cidade de Itapuã do Oeste, Rondônia, para a construção dos projetos nas áreas de lazer e sua sede própria. Parágrafo único. É vedado o oferecimento do aludido imóvel em garantia, cédula pignogratícia, hipotética e afins. Artigo 2º. O donatário terá o prazo de 4 anos, a partir da data de publicação desta lei, para a construção da área de lazer e sua sede. Artigo 3º. Ao final do prazo concedido no artigo anterior, não havendo a ASP1000 executada a construção referida, revogam-se automaticamente os efeitos desta lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Itapuã do Oeste, 5 de novembro de 2024. Moisés Garcia Cavalheiro, chefe do Poder Executivo Municipal. Leitura do projeto de lei que dispõe sobre a denominação e a alteração da denominação de vias, logradouros municipais e de outras providências. O prefeito do município de Itapuã do Oeste, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1º. Da denominação das vias e logradouros públicos municipais. Artigo 1º. É vedada a denominação de vias ou logradouros públicos com nome de pessoa viva. Artigo 2º. É vedada a denominação de vias e logradouros públicos em língua diferente da nacional, exceto quando referente a nomes próprios e brasileiros de origem estrangeira ou para homenagear personalidades reconhecidas por terem prestado relevante serviço ao município, ao Brasil ou à humanidade. Artigo 3º. É vedada a denominação de vias e logradouros públicos com nomes diversos daquele que, embora não tenha sido objeto de ato de autoridade competente, já se consagrou tradicionalmente e se incorporou na cultura da cidade. Parágrafo 1º. Entende-se entre as denominações consagradas tradicionalmente aquelas relacionadas a datas e fatos históricos, bem como a localização ou referência geográfica. Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo não se aplica quando a denominação da via ou logradouro público tiver por consequência a configuração de uma das hipóteses autorizativas da alteração da denominação elencada no inciso 1, 2, 3 do artigo 5º desta lei.
Artigo 4º. É vedada a denominação de logradores públicos com o nome de pessoa que tenha contra si ou contra a empresa de que faça parte. Primeiro, representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado, proferida por órgão colegiado em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político. Segundo, ação julgada procedente, decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado pelos crimes contra a economia popular, a fé pública, a fazenda pública, a administração pública e o patrimônio público. B. Contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regulamenta a falência. C. Contra o meio ambiente e a saúde pública. D. De lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. E. De tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos. F. De redução à condição análoga à de escravo. G. Contra a vida e a dignidade sexual. H. De tráfico de influências e atividades que envolvam a exploração sexual. I. Praticado por organização criminosa, quadrilha ou bando. J. Os que forem declarados indignos do oficialato ou com ele incompatíveis. K. Que nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, configuram violência doméstica e familiar contra a mulher. L. De injúria racial àqueles resultantes de preconceito de raça ou de cor previsto na Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Capítulo 2º. De alteração de denominação de vias e logradores públicos municipais. É vedada a alteração de denominação de vias e logradores públicos, salvo nos seguintes casos. Primeiro, constituam denominação homônimos. Segundo, não sendo homônimos, apresenta similaridade ortográfica, fonética ou fator ou outra natureza que gere ambiguidade ou identificação. Terceiro, quando se tratar de denominação suscetível de expor ao ridículo moradores ou domiciliados no entorno. 4. Quando se tratar de denominação referente à autoridade que tenha cometido crime de lesa humanidade ou grave violação de direitos humanos. Parágrafo 1º. As denominações serão consideradas homônimas ainda que o conjunto constituído pela tipologia dos logradores e seus nomes sejam diferentes. Segundo, nos casos previstos no inciso 3º, é indispensável a expressa anuência de, no mínimo, 2/3 dos moradores ou domiciliados devidamente identificados. Parágrafo 3º. Para a nova denominação de logradores, nos casos dos incisos 1º e 4º, deverão ser consultados os residentes ou domiciliados dos mesmos devidamente identificados. Artigo 6º. Observadas as condições do artigo 5º desta lei, a seleção do logradouro ou logradouros, cujas denominações devem ser substituídas, deverá ocorrer de forma a causar um menor inconveniente para a cidade, considerando, para tanto, conjuntamente o seu significado na malha viária, a sua notoriedade, o seu valor histórico e antiguidade e a densidade de edificações, em particular não residenciais. Capítulo 4º. Da denominação e da alteração de denominação de próprias unidades municipais e obras de arte. Artigo 7º. Os próprios municipais, especialmente quando neles se localizam repartições de serviços públicos, poderão ser denominados com o nome de personalidades nacionais ou estrangeiras, atendidas as seguintes condições. Primeiro, que a personalidade a ser homenageada seja pessoa já falecida. Segundo, que não exista outro próprio municipal com o nome da personalidade que se pretende homenagear. Terceiro, que a proposta contenha uma significativa que inclua a biografia de quem se pretende homenagear e a relação de suas obras e ações meritórias e relevantes. Quarto, que se utilize exclusivamente a língua nacional, exceto quando referente a nomes próprios de brasileiros de origem estrangeira ou para homenagear personalidades reconhecidas por terem prestado relevantes serviços ao município ou ao Brasil ou à humanidade. Parágrafo único. Só poderão ser homenageados com seus nomes denominados próprios municipais, personalidades que tenham prestado importante serviço à humanidade, à pátria, à sociedade ou à comunidade, e neste caso que possuam vínculos com logradouros, com a repartição do serviço nele instalado ou com a população circunvizinha. Artigo 8º. A denominação dos estabelecimentos oficiais de ensino público municipal deverá levar em consideração os seguintes requisitos, além daqueles arrolados no artigo anterior. Primeiro, homenagear preferencialmente educador cuja vida tenha se vinculado de maneira especial e intensa com a comunidade na qual se situa a escola a ser denominada. Segundo, homenagear a personalidade que não tenha sido educador em uma biografia exemplar no sentido de estimular os educandos para o estudo. Parágrafo único. O projeto de lei que denominar ou alterar a denominação de estabelecimentos oficiais de ensino público municipal deverá obrigatoriamente apresentar instrumento que comprove a anuência da maioria absoluta dos membros do Conselho da Escola, que respectiva unidade escolar. Artigo 9º. É vedada a alteração de denominação de próprias e obras de arte municipais, cuja denominação já se consagrou tradicionalmente e se incorporou na cultura da cidade.
Parágrafo 1º. É vedada a denominação de próprios e de obras de arte municipais com nomes diversos daquele que, embora não tenha sido objeto de ato de autoridade competente, já se consagrou tradicionalmente e se incorporou na cultura da cidade. Parágrafo 2º. Entende-se entre a denominação consagrada tradicionalmente aquelas relacionadas a datas e fatos históricos, bem como a localização ou referência geográfica. Capítulo 5º. Disposições gerais. Artigo 10º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber no prazo de 30 dias a contar da data de publicação. Artigo 11. As despesas com execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogando as disposições em contrário. Tapuã do Oeste, 7 de novembro de 2024, Moisés Garcia Cavalheiro, chefe do Poder Executivo Municipal. Leitura do parecer prévio sobre as contas do chefe do Executivo Municipal. O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, reunido no período de 23 a 27 de setembro de 2024, em sessão ordinária realizada em ambiente virtual, dado o cumprimento ao disposto da Constituição Federal no artigo 31, parágrafos 1º e 2º, dos artigos 1º, parágrafo 3º e 35 da Lei Complementar Estadual 154 de 1996, apreciando a prestação de conta do município de Tapuã do Oeste, relativa ao exercício financeiro de 2023, da responsabilidade do senhor Moisés Garcia Cavalheiro, chefe do Poder Executivo Municipal, por unanimidade, em consonância com a proposta de decisão do relator conselheiro substituto Omar Pires Dias e, considerando que foram observados os princípios constitucionais e legais que regem a administração pública municipal, bem como as normas constitucionais, legais e regulamentares na execução do orçamento e gestão fiscal do município, e nas demais operações realizadas com recurso público municipal, em especial o que estabelece a Lei Orçamentária Anual. Considerando que as demonstrações contábeis consolidadas no balanço geral do município, composta pelos balanços orçamentário, financeiro e patrimonial e pelas demonstrações das variáveis patrimoniais e dos fluxos de caixas, apesar das distorções não generalizadas destacadas pela unidade técnica, representam adequadamente a situação patrimonial em 31 de 12 de 2023 e os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial atendem às normas brasileiras de contabilidade pública, Lei de Contabilidade Pública 4.320/64, Manual de Contabilidade aplicado no setor público e Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000, considerando que, apesar do não cumprimento das determinações do Tribunal de Contas, da intempestividade na remessa dos balancetes mensais de janeiro, fevereiro e março, da baixa efetividade na arrecadação do crédito inscrito em dívida ativa e do não cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, a administração cumpriu a obrigação do envio de informação a esta Corte de Contas e atendeu às diligências da unidade técnica, encaminhando os documentos e informações necessárias para a instrução dos procedimentos de auditoria realizados nos exames iniciais. Considerando que as contas apresentadas pelo Poder Executivo Municipal de Tapuã do Oeste e as evidências obtidas na auditoria do BGM refletiram no cumprimento da aplicação dos limites legais constitucionais da saúde, 16,93%, manutenção e desenvolvimento do ensino, 29,38%, Fundeb, 97,12%, repasse legislativo, 5,64%, despesa com pessoal do Executivo alcançou 36,91%, e do Legislativo, 1,93%, e o consolidado do município, 38,84%, considerando que no confronto realizado entre a receita arrecadada e as despesas líquidas, ao final do exercício, apurou-se o saldo positivo, demonstrando assim efetiva observância ao princípio do equilíbrio das contas, previsto no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Considerando que o confronto entre as receitas correntes e as despesas correntes empenhadas apurou-se superávit no montante, considerando que a receita corrente líquida da ordem, se comparada com a do exercício imediatamente anterior, 2022, apresentou-se um aumento de 12,75%, considerando que os restos a pagar ao final do exercício dos recursos empenhados, evidenciando regularidade na execução orçamentária e financeira, considerando que os resultados primário e nominal atingiram as respectivas metas estabelecidas na LDO para o exercício de 2023, pelas metodologias acima e abaixo da linha nos termos do MDF/STN, considerando que o evidenciamento do município da receita corrente líquida inferior, portanto, ao limite
alerta 108% do que trata o artigo 59, parágrafo 1º, inciso 3º da LRF, e também o limite máximo de 120% estabelecido por via do artigo 3º, inciso 2º da Resolução do Senado Federal, número 40/2001. Considerando a conformidade na execução do orçamento de capital e na preservação do patrimônio público, em observância ao disposto no artigo 167, inciso 3º da Constituição Federal, considerando que a gestão fiscal do município de Taboão do Oeste no exercício financeiro de 2023 atendeu ao pressuposto de responsabilidade fiscal estabelecido na Lei Complementar número 101/2000, considerando que o município de Taboão do Oeste demonstrou suficiência financeira para a cobertura das obrigações financeiras, passivos financeiros, assumidos até 31/2/2023, demonstrando que foram observadas as disposições do artigo 1, parágrafo 1º e 42 da Lei Complementar 101/2000, considerando que o município de Taboão do Oeste tem a capacidade de pagamento calculada e classificada como A, indicador 1, endividando 7,97%, classificação parcial A, indicador 2, poupança corrente 80,42%, classificação parcial A, indicador 3, liquidez relativa 22,78%, classificação parcial A. Considerando que, em que pese a baixa efetividade na arrecadação dos créditos da dívida ativa, há de se sopesar que esse fato, por si só, à luz do estabelecido na Resolução 278/2019, não é suficiente para comprometer a opinião sobre as contas. Considerando que, apesar da relevância do não atendimento das determinações exaradas por este Tribunal de Contas, essa situação não foi suficiente para comprometer os resultados apresentados. Tais determinações são de cunho mandamental para o aperfeiçoamento dos controles internos, não se tratando de deliberação para interrupção de situações irregulares em curso e ou evitar a ocorrência de novas irregularidades. Considerando ainda a ausência de identificação de exercício negligente ou abusivo, por ação ou omissão do exercício da direção superior da administração que tenha resultado ou que poderia resultar em desvios materialmente relevantes em relação a objetivos da governança e aos objetivos específicos previstos em lei e nos instrumentos de planejamento governamental, quando as circunstâncias indiquem que os resultados podiam ser evitados e eram, ou deviam ser, conhecidos pelo mandatário, caso empregasse diligência do administrador ativo, ou quando a ação ou omissão foi praticada com finalidade diversa da indicada pela lei. Considerando, por fim, o entendimento do corpo instrutivo e do Meritíssimo Ministério Público de Contas, com os quais a convergência in totum, submete-se à excelsa deliberação desta plenário o seguinte proposta de decisão. Primeiro, emitir parecer prévio pela aprovação das contas do município de Taboão do Oeste relativas ao exercício financeiro de 2023 de responsabilidade do senhor Moisés Garcia Cavalheiro, chefe do Poder Executivo Municipal, na forma e nos termos do projeto de parecer prévio, consoante dispõe a Constituição Federal, no artigo 31, parágrafos 1 e 2, conforme artigo 35 da Lei Complementar 154/96, conforme o artigo 50 do Regimento Interno desta Casa e Corte de Contas, ressalvadas as contas da mesa da Câmara Municipal, do convênio e contratos firmados pelo Executivo em 2023, os quais terão apreciações técnicas com análise detalhada e julgamento em separado. Participam do julgamento os conselheiros José Euler Potiguara Pereira de Melo, Valdivino Crispim de Souza, Francisco Carvalho da Silva, Paulo Cury Neto, Jailson Viana de Almeida, os conselheiros substitutos Omar Pires Dias, relator, e Francisco Júnior Ferreira da Silva, em substituição regimental aos conselheiros Edilson de Souza Silva e conselheiro presidente Wilber Coimbra, e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Migdônio Inácio Loyola Neto. Ausente o conselheiro Edilson de Souza Silva, devidamente justificado. Porto Velho, sexta-feira, 27 de setembro de 2024. Omar Pires Dias, conselheiro substituto relator, conselheiro Wilber Coimbra, presidente. Já, presidente. O projeto de lei 079, que dispõe o valor de R$ 938.529,13 para a Secretaria de Obras, está em discussão. Em discussão. 2 minutinhos. Tá bom?
Mais alguém? Projeto de Lei 079 está em votação. Excelentíssimo vereador Antônio Costa Sena. Sim. Excelentíssimo vereador Ailton José. Excelentíssimo vereador Fábio Júnior. Voto sim, presidente. Excelentíssimo vereador Hilberto Pascoal. Sim. Excelentíssimo vereador Jefferson Eduardo. Perdão. Excelentíssimo vereador Ivan Carlos. Sim, senhor presidente. Excelentíssimo vereador Jefferson Eduardo. Sim. Excelentíssimo vereador Lucas Santana. Excelentíssima vereadora Mineia. O projeto está aprovado por 8 votos a favor. A emenda 2020, prestação de contas anual, contas do governo, exercício de 2020. Antes da discussão, eu gostaria que a vereadora Mineia lesse o parecer da comissão COF. Parecer do relator. Processo 0959/21, TCE 2024. Autoria Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. O relator da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara de Taboão do Oeste, no uso de suas atribuições legais, conferidas no regimento interno desta Casa de Leis, apresenta o parecer nos seguintes termos. Trata-se do processo 0959/21, TCRO 24, de autoria do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Dispõe sobre o acompanhamento de gestão referente à prestação de contas do Poder Executivo do município de Taboão do Oeste, exercício 2020, do senhor Moisés Garcia Cavalheiro. Inicialmente, para que se surte seus efeitos legais, quanto ao mérito do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, dispõe o artigo 219, inciso 2º do regimento interno desta Casa. Artigo 219. As proposições serão distribuídas. Segundo, quando houver aspecto financeiro ou orçamentário público, a Comissão de Orçamento e Finanças e Orçamento para exame da compatibilidade ou adequação orçamentária e financeira. Portanto, após analisar o contexto deste projeto de prestação de contas do exercício 2020 do Executivo Municipal, estando absolutamente todo adequado e amparado com as técnicas necessárias e diretrizes regulares, o relator opina a favor, podendo ser analisado e votado em plenário, considerando os achados apontados pelo TCE, sendo que tais achados, muitos, não há como serem corrigidos devidos prazos, outros estão a vencer e também não devem ser cumpridos pelo chefe do Executivo. Nesse sentido, o relator opina pela não aprovação das contas do Poder Executivo, exercício 2020. Ouviu? Ouviu? Vou ler novamente. Após analisar o contexto desse projeto de lei, estando absolutamente todo adequado e amparado com as técnicas necessárias e diretrizes regulares, o presidente opina... O relator opina a favor, podendo ser analisado e votado em plenário, considerando os achados apontados pelo TCE, sendo que tais achados, muitos não há como serem corrigidos, devidos os prazos, outros estão a vencer e também não devem ser cumpridos pelo chefe do Executivo. Nesse sentido, o relator opina pela não aprovação das contas do Poder Executivo 2020. O relator e o presidente, os dois estão iguais. De acordo. Então, pessoal, como o Tribunal de Contas mandou aprovado, e a regra fala que quando o Tribunal de Contas manda aprovado, é regimental isso, está no nosso regimento interno, necessita apenas 3 votos para manter a decisão do Tribunal de Contas. E 6 votos, seriam 6 votos para poder derrubar o parecer do Tribunal de Contas. Sendo assim, a gente vai para a votação, tá bom? Quem concorda com o parecer do Tribunal de Contas, vota sim, e quem concorda com o parecer da Comissão de da Comissão de Finanças da nossa Câmara Municipal, vota não. Tá bom, pessoal? Compreenderam?
Sim, para manter o parecer do Tribunal de Contas e não para manter o parecer da COF. Mas antes de votar, vamos pôr em discussão, né? O projeto está em discussão. Ô, presidente, é uma questão apenas de ordem. Esse processo é de 2020. Nenhum de nós estamos aqui, com exceção, acho que do vereador Ivan e do vereador Ailson. Por que tanta demora para chegar aqui? E quero esclarecer que o Tribunal de Contas não determinou a votação. Ele deu um parecer prévio. Quem tem autonomia para aprovar ou reprovar é esta casa. Eu entendo, vereador, eu entendo, senhor, mas é regimental, existe sim uma fala. E assim, em relação às contas de 2020, foi a última conta que veio dele da gestão passada, como a de 2024 também vai ficar para a próxima gestão. E eu não sei por que demorou a vir, isso aí é uma questão lá do Tribunal de Contas, né? Eu só posso colocar para aprovação assim que chega na casa. Chegou no dia 10, não me lembro, não recordo, dia 10 chegou a outra. Chegou no tempo que a gente colocou e fez tudo direitinho como tinha que ser. Então, assim, não sei responder para o senhor por que demorou a vir. Eu só aguardei, o Tribunal de Contas encaminhou e eu fiz a minha parte como presidente para colocar a deliberação da nossa Câmara. Mas vamos lá. A senhora leu as mais de 800 páginas do processo, presidente? Eu não li todas, mas li a maioria, vereador. E, inclusive, o nosso jurídico também. Questão de ordem, senhor presidente. Veio aprovada pelos 9 conselheiros do Tribunal de Contas? Sim. Tudo bem. Sim. Uhum. Sim. Mas vamos lá, pessoal. Mais alguém gostaria de discutir o projeto? Sim, sim, vamos. Ô, vereadora Mineia, por gentileza, leia para nós o final do parecer do Tribunal de Contas, para não ficar dúvidas. É de parecer que as contas do governo do município de Taboão do Oeste relativas ao exercício de 2020 de responsabilidade de Moisés Garcia Cavalheiro estão em condições de merecer aprovação pela Augusta Câmara Municipal de Taboão do Oeste. Erivan Oliveira da Silva, conselheiro substituto relator. Paulo Curineto, conselheiro presidente. Porto Velho, quinta-feira, 21 de julho de 2022. Exatamente, senhora secretária. Em condições. Não disse que tem que ser aprovada. Mas, vereadores, está aberto. Fica a critério dos vereadores votar a favor ou contra. E agora vamos para a votação. Tá certo? Alguém quer discutir mais alguma coisa ou vamos votar? Então, está em votação. Excelentíssimo vereador Antônio Costa Sena. Ok, presidente. Eu li para mais de 1000 páginas desse processo e meu voto é contra a aprovação das contas exercício 2020. Tá ok. Excelentíssimo vereador Ailton José. Excelentíssimo vereador Fábio Júnior. Presidente, eu acompanho o parecer do Tribunal de Contas, eu voto sim. Excelentíssimo vereador Hilberto Pascoal. Não. Excelentíssimo vereador Ivan Carlos. Senhor presidente, eu vou acompanhar os 9 conselheiros do Tribunal de Contas, meu voto sim. Obrigada. Excelentíssimo vereador Jefferson Eduardo. 2 minutinhos. Boa noite a todos. Agradecer a Deus, mais uma vez estar aqui. Referente a essa conta, 2020, creio eu que tem uma longa data até aqui, né? Não sei por que essa demora toda. Creio eu que às vezes vem igual vem as outras, né? Aquelas ressalvas, né? Vai rebatendo, recorrendo, deve ser por isso. Se pareceres, todos já diz, parece ser, pode não ser, não quer dizer que é. Um parecer está o mérito de poder. For acompanhar o parecer da COF, está
ao contrário. Mas assim, ao meu entender, né, como aqui cada um tem o seu voto, pela longa data, pela que eu venho acompanhando também, que desses 9 que estão aqui, eu sou um também dos poucos aqui que lê projetos, um dos poucos, que aqui dá para contar no dedo quantos que lê os projetos. Então, o meu voto, sou contra. Excelentíssimo vereador Lucas Santana. Excelentíssima vereadora Mineia. Eu vou acompanhar o Tribunal de Contas, vou votar sim. O projeto está, então a ementa está aprovada por esta Câmara de Leis por 5 votos a favor e 3 contra. Convido neste momento a excelentíssima vereadora Mineia para fazer a chamada nominal dos vereadores inscritos no livro ata no prazo de 10 minutos, não sendo concedida parte. Convido, então, neste momento, a excelentíssima vereadora Mineia para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. É motivo de grande alegria estarmos aqui. Em nome da presidente, quero cumprimentar a todos que compõem esta Câmara e dizer que nós hoje estamos comemorando mais um selo. Nossa educação, mais uma vez, nossa educação não, corrigindo, nosso município, porque é uma corrente, né? Ninguém faz nada sozinho, ninguém consegue nada sozinho. E no ano de 2017 a 2020, em 2017 o município ele aderiu ao Buscativa Escolar, aderiu ao programa, fez a adesão do Buscativa dentro do sistema. E, a partir desse momento, articulou-se com as demais secretarias, Educação, Saúde e Assistência Social, mais o carro-chefe, Assistência Social. Em 2017 para 2020, Itapuã conseguiu o seu primeiro selo Unicef. O selo Unicef é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância para estimular e reconhecer avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes em municípios do semiárido e da Amazônia Legal brasileira. E, naquela época, quando nós assumimos, eu fazia parte do Buscativa. E nós batalhamos muito. Era a Thaís Moura, que hoje é diretora da escola, que trabalhava junto com a gente nesse programa, e toda uma equipe. Nós trabalhamos naquele período e lutamos muito. E isso foi todo mundo junto. Educação, os motoristas, merendeiras, zeladoras, o CRAS, o pessoal, os ACS, os ACE. Então, assim, é um conjunto, porque para conseguir esse selo tem que vencer metas, e essas metas não são fáceis, tem que romper barreiras, e graças a Deus, Itapuã conseguiu a sua primeira edição do selo Unicef. Dentro do estado de Rondônia, na edição 2017-2020, foram contemplados apenas Espigão do Oeste, Itapuã, Ji-Paraná, Novo Horizonte do Oeste, Primavera de Rondônia, Rolim de Moura, São Felipe e Vilhena. E agora, nessa nova edição, na qual
Quem começou na linha de frente, quem estava antes era a Thaís, antes dela entrar para a educação. Quando ela saiu, mudou, veio a Amélia, depois veio a Lidiane, que quem ficou puxando a linha de frente pela assistência social é a Lidiane, que foi uma guerreira dentro do sistema, só que não sozinha, tem toda uma equipe, que nem eu tinha falado, tem um comitê gestor e tem que vencer metas, juntamente com a saúde, a assistência social e a educação. E nós recebemos ontem a notícia que Itapuã, mais uma vez, conseguiu o selo Unicef. Gente, foram mais de 2.023 municípios no Brasil lutando pelo selo Unicef. Dentro da Amazônia Legal, 676 municípios lutando por este selo, dentro da Amazônia Legal. 1.347 municípios do semiárido brasileiro disputaram por este selo. E ontem nós recebemos a notícia e nós vibramos muito, comemoramos muito, porque só quem participa das ações, que vence os obstáculos, que sabe como é difícil você vencer essas metas que o selo requer, porque não é fácil. Nós temos também, juntamente com o Conselho Tutelar, CMDCA, tudo isso, todos eles fazem parte, todos esses órgãos fazem parte. E, com a graça de Deus, mais uma vez, edição 2021, 2024, Itapuã conseguiu o selo. Do estado de Rondônia, ganharam selo Ariquemes, Cerejeiras, Corumbiara, Espigão do Oeste, Guajará-Mirim, Ouro Preto, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Vilhena e São Miguel do Guaporé e Itapuã do Oeste. Então, é gratificante saber que, mais uma vez, nosso município fez adesão no início da gestão do Moisés, fizeram adesão, a secretária Ruth fez adesão a esse programa, teve capacitações, é um passo a passo bem extenso, mas, graças a Deus, as equipes trabalharam juntos, se uniram, tem o grupo NUCA, que participou ativamente dessas ações, a secretária Rosiane, quando esteve à frente da pasta, também trabalhou ativamente, todos unidos, empenhados, as escolas que fizeram parte das ações, todos, eu quero aqui deixar, assim, um sentimento de gratidão, porque a gente vê o nome do nosso município sendo destaque, recebendo mais uma vez esse selo, é gratificante, porque são metas que o Unicef, ele coloca para que seja vencida, para que seja alcançada, para que seja abatida, e Itapuã conseguiu vencer. Itapuã está lá, um município do estado de Rondônia, um pequeno município, está lá, participando e sendo destaque, isso é maravilhoso. Então, hoje, mais uma vez, Itapuã esteve 2017, 2020, ganhou o selo Unicef, 2021, 2024, ganhou o selo Unicef. E que nós possamos continuar assim, participando ativamente, não deixando a peteca cair, e mantendo essa linha de raciocínio, vencendo cada obstáculo, vencendo essas metas e mantendo o nome de Itapuã bem visto nos outros municípios. Fica aqui a minha gratidão a todos que não desistiram, que mesmo em meio às dificuldades continuaram lutando por este selo, porque tem hora que dá um desânimo, mas tem hora que você acredita e você vence. E eu quero aqui deixar aqui minha gratidão a todos que fizeram parte desse processo. Que Deus abençoe a todos. Obrigada. Quero agradecer aqui a presença de todos hoje e dizer que não temos mais nada a tratar. Quinta-feira teremos mais uma sessão ordinária. Agradeço todos, tenham todos uma boa noite.
Invocando a proteção de Deus, em nome do povo itapuense, declaro encerrada a presente sessão. Até a próxima quinta, se Deus quiser. Um abraço a todos.